A gente está em meio de um retrocesso político e democrático gigantesco no Brasil. E acho que isso favoreceu muito isso acabou favorecendo a necessidade de um movimento dessa magnitude, porque o governo atual já é um governo arbitrário, um governo ilegítimo e que está tentando impor medidas ilegítimas. Então, nesse contexto foi que a gente viu a arbitrariedade desse atual governo em propor uma medida provisória como reforma do ensino. Acho que isso abriu nossos olhos de falar, chega, já deu. Agora quem muda isso daqui é a gente. A proposta de emenda constitucional encaminhada pelo governo Michel Temer ao Congresso Nacional para limitar por 20 anos os gastos no serviço público atinge conquistas sociais alcançadas na última década. A chamada PEC 241 prevê cortes em recursos da saúde, educação e previdência social. O perfil conservador do estado do Paraná é um perfil de longa duração, é um perfil de séculos. Começa desde a fundação, desde a criação da província, ainda durante o período do Império. O Paraná foi a última província a ser criada pelo Império exatamente para que o Império tivesse um ponto de apoio conservador e centralizador aqui no Sul, que era muito separatista. Esse conservadorismo brotou e floresceu muito forte no que se convencionou chamar de Paraná tradicional, que é Curitiba, Campos Gerais, que é Ponta Grossa, Castro, etc., até o litoral. Esse Paraná tradicional tem esse perfil fortemente conservador que se intensificou no século XIX, principalmente a partir da erva mate que vai financiar toda a modernização conservadora de Curitiba e do Estado. Então isso faz com que se fortaleça ainda mais esse perfil conservador do Estado, a tal ponto que na proclamação da República, por exemplo, os paranaenses eram a favor da manutenção de uma ditadura republicana permanente, porque queriam um governo central forte. Muito tempo depois, por exemplo, o Paraná vai eleger o Plínio Salgado deputado federal, o líder dos integralistas. Integralismo que, passou pelo Paraná inteiro. Então, é um perfil extremamente conservador, o que faz com que, de fato, o florescimento desse tipo de manifestação mais progressista, mais liberal no bom sentido do termo, mais progressista, seja de fato um espanto, porque não combina com esse tipo de perfil. O ensino precisa de mudanças, precisa de melhoras? Precisa, mas não da forma como foi apresentada, numa forma de medida provisória, tipo, enfiada a goela abaixo da sociedade. E quando eles atacam diretamente um bem de todos, que seriam a educação, que a gente sabe que a educação, do jeito que ela está, ela não está legal, que a gente precisa sim organizar e reformar a nossa educação, mas não dessa forma. Porque esse projeto, a MP, ela não vem para trazer uma mudança estrutural para a educação, ela vem para privatizar a educação, é para acabar com a educação, com o pouco que a gente tem. O fato do governo encaminhar para o Congresso Nacional uma medida provisória, sem o prévio debate com os maiores interessados, especialmente com os professores e os estudantes da escola básica, é a primeira razão que fez com que se desencadeasse um movimento de resistência por parte dos estudantes. Os estudantes, eles querem sim uma reforma no ensino médio, mas uma reforma que venha de baixo para cima, né? Uma reforma que venha primeiramente, principalmente dos estudantes, mostrando o que eles querem, porque a reforma do ensino não pode ser somente no ensino médio, ela precisa ser em todo o ensino. Se a gente, que é o papel fundamental na educação pública, não for ouvido, a gente não consegue uma educação pública de qualidade. Então, quando eles se levantaram para dizer nós estamos protestando contra essa medida provisória, eu concordei. O Ministério da Educação divulgou hoje a portaria que institui o tempo integral no ensino médio em 572 escolas em todo o Brasil. Serão 257 mil vagas. O programa de fomento ao ensino médio integral foi anunciado no mês passado, junto com a medida provisória de reforma do ensino médio. Por que a medida provisória e o conteúdo dela, propriamente dito, gera essa resistência por parte dos estudantes?
Porque ela significa uma perda de direitos com relação àquilo que a gente minimamente alcançou nos últimos anos. O ensino técnico para o meio de produção, que também foi uma das coisas que pesou muito para a gente quando a gente veio para o meio de produção. A gente falou, não, querem transformar a gente numa máquina, né? Mão de obra barata, que vai ter o salário reduzido, uma condição de trabalho precária, né? Enfim, vai trabalhar dentro de uma fábrica para as grandes empresas crescerem. Quer que o aluno tenha conhecimento técnico, mas tem aluno que vem no colégio só para comer. Vai resolver isso como? Quer resolver o futuro de um aluno do ensino médio, só que não tem uma política pública de qualidade. Aí eles vão lá, asfaltam uma rua, tem um saneamento básico de qualidade, eles acham que isso é benefício. Para mim não é benefício, isso aí é dever do governo e direito do povo. Então acho que o governo ele entendeu que se vai reformar, quer reformar o ensino médio, começa reformando a escola, que está muito mais precária do que o ensino médio. E uma outra coisa também do ensino integral é que assim, a gente tem muito estudante que trabalha por necessidade. Daí a gente falou, tá, ele trabalha por necessidade. Se ele precisa trabalhar para viver, ele vai optar estudar ou trabalhar? Trabalhar. E daí, como que fica a educação dessa pessoa? Como que fica a educação do país? Como que vai ficar o país no futuro? Meu nome é Edson, estudante secundarista do Colégio Presidente Abrão Lincoln, em Colombo. E estamos aqui com Lucas. Cara, o que você tem a dizer sobre isso das ocupações aí? Eu vi que você é contrário, mas por que você é contrário? É porque, como eu disse, né? Muita coisa demorou para mudar, né? Para as pessoas terem a atitude de fazer isso, assim, correr atrás da mudança. Aí não mudou até agora, assim, eu acho que fazer isso do colégio não daria algum resultado, assim. E você, Digão, o que você tem a dizer sobre isso, esse movimento das ocupações aí? Sim, respondendo o inquérito assim, que ele deixou, né? Queria dizer que sim, que pode surtir um efeito muito grande, entendeu? Infelizmente, chegou um ponto do nosso país, a gente tem que ocupar as nossas próprias escolas, entendeu? Chegou um ponto assim que a gente tem que ocupar o lugar que nos dá uma base, que nos dá um conhecimento para a nossa vida inteira. Para surtir um efeito, a gente teve que ocupar as escolas, para os nossos governantes ver que a gente tem ideologia para bater de frente com eles, entendeu? E o nosso movimento, sim, a gente não procura ficar só dentro da escola, entendeu? A gente quer pegar geral, porque, igual como eu disse para você, não vai ser só nós estudantes, a gente não está lutando, não está brigando só pelo movimento estudantil, é geral, todo mundo vai ser prejudicado com a PEC, que é o congelamento do investimento público por 20 anos. Cara, um pouco depois dessa nossa conversa, e o que você, pensando mais assim, o que você observou, depois da nossa conversa? Sim. Então, como foi dito em algumas partes, né, o que passa na TV, assim, o que as pessoas de maior, né, porte dizem é o que fica, né. Acho que para ter um resultado que é esperado, tem que se unir mesmo e fazer a força, né. Porra de escola que a gente tem aqui, que eles querem... Vão implantar o aluno estudar 8 horas dentro do colégio. Acho que resistir e ocupar, que a gente for ocupar e resistir o que aconteceu no colégio, foi resistir à estrutura do colégio, porque é uma coisa totalmente precária. Nós somos a favor de uma reformulação do ensino médio, mas uma reformulação do ensino médio que atenda necessariamente os estudantes, seja uma reformulação boa, não essa reforma, sem ser discutida, que vai contra o Plano Nacional de Educação. A reforma da educação é prioritária, só que a gente precisa de uma reforma que tenha sido debatida, uma reforma que tenha sido conversada, uma reforma que precisa ser feita pelos profissionais da área da educação. Essa PEC e essa MP foram feitas por pessoas que não precisam de escola pública, que não frequentam hospitais públicos. Foi feita e foi aprovada por pessoas que não precisam de coisas públicas. Então eles realmente não sabem o que a gente precisa. Você tomar decisões precipitadas por pessoas que você não conhece, por alunos e instituições e qualquer coisa do tipo e afins, é totalmente muito precipitado, sabe? Você não toma decisões sobre a vida de outras pessoas que vão influenciar durante 20 anos. Essas duas propostas são, assim, foram os principais motivadores, né, desse processo de ocupações das escolas que aconteceu aqui no estado do Paraná no mês de outubro. Mas e estudantes que querem estudar? Para começar, os estudantes que querem estudar estão ocupando as escolas. Quem não quer estudar está em casa jogando LOL. Você não sabe o que é LOL? Você não sabe o que é LOL e está querendo falar de adolescente? Em 2015, houve uma ameaça do governo do estado em
em fechar turmas e escolas. E naquele primeiro momento eu já comecei a escutar de alguns estudantes uma vontade de ocupar algumas escolas. O governo do Paraná recuou nessa proposta, não levou à frente, mas no começo desse ano os estudantes começaram a sentir com faltas de profissionais, eles começaram a perceber a falta de alimentos na escola. Teve um período em que faltou e isso levou a algumas primeiras ocupações no estado do Paraná. Em Maringá, por exemplo, escolas foram ocupadas exatamente por esse motivo. E participei também das ocupações de Maringá, que aconteceu em maio, contra o governo do estado, do Beto Richa, que vem sucateando a educação aqui no estado do Paraná há muito tempo. Por isso que hoje essas ocupações estouraram tão rápido aqui no estado do Paraná. Porque em maio já tinha havido um movimento de ocupações, onde foram ocupadas 3 escolas no estado do Paraná. No Colégio Tancredo, Colégio Gerardo Braga, que foi o primeiro, e a Daile Maria Leite. E foi uma das primeiras experiências do Paraná com ocupações. Tudo isso foi um grande ensaio para o que veio acontecer na sequência. Eu acho que esse movimento que vem desde do ano passado ali com a luta dos estudantes em São Paulo, de não permitir também o desmonte da educação pelo governador, e agora uma luta que começa aqui no Paraná e que se estende pelo país todo contra esse ataque do governo federal, resgata essa luta direta mesmo, né, de se fazer ouvir. Eu, particularmente, eu não era atuante em nenhum movimento estudantil, em pouca coisa, assim. Então, realmente eu comecei com a ideia de quando surgiu as ocupações no Arnaldo Jensen, quando foi se alastrando para o Paraná. Eu acredito que eles se inspiraram muito nas ocupações de São Paulo de 2015, que foi um movimento lindo do poder estudantil, foi uma coisa assim que eles mostraram sua força, acho que é algo que nos inspirou bastante. Eu acredito que eu não sei como é que eles começaram e nem como eles surgiram com a ideia, mas eu acredito muito que eles tenham tido a influência do movimento que ocorreu no Chile. Eu acredito muito nisso porque não tem como você tirar do nada. E eles, para conseguirem organizar aquilo de uma maneira tão incrível, eles teve que ter alguma base. Acho que a gente do Paraná se baseou nas ocupações de São Paulo do ano passado, nas ocupações do Chile, e acho que eles trouxeram isso um pouco pra gente também. Meu primeiro contato com alguém que participou de uma ocupação foi com um menino lá do Chile. Eu conheci ele em Brasília e ele falou como foram as ocupações de lá, falou das organizações, como que ele contou tudo pra gente. E foi bem interessante, só que na época que eu conheci ele, eu não tinha ideia de que aqui ia acontecer uma ocupação como aconteceu lá. Então, quando eu entrei e eu falei, cara, eu tô ocupando o meu colégio, veio tudo à tona que ele tinha me contado do que aconteceu lá no Chile. Eu já tinha ouvido falar na revolta dos pinguins e também já havia visto as ocupações de São Paulo, por conta que eles queriam fechar as escolas estaduais lá. Então a gente viu que deu certo lá, eles ocupando a escola, porque o Alckmin ele recuou. Então a gente pensou, e se todas as escolas começarem a serem ocupadas? Assim a gente vai conseguir fazer uma pressão maior no governo e assim a gente vai conseguir trazer uma visibilidade maior para o movimento e se posicionar ainda mais contra essa reforma no ensino médio. Na verdade, para decidir ocupar foi um processo bem, digamos assim, demorado e de bastante reflexão. A gente teve realmente de colocar na ponta de lápis o que a gente queria, o que a gente reivindicava e pelo que a gente estava lutando. Tá, a gente não pode ocupar sem as pessoas saberem o que está acontecendo. Aí a gente marcou um debate para o dia 30 de setembro na Praça Getúlio Vargas, aqui em São José dos Pinhais. Tinham cerca de 400 estudantes. E daí tem 30 colégios estaduais aqui em São José dos Pinhais, 27 estavam presentes nesse debate. Daí, quando a gente saiu em passeata, a gente saiu fechando a rua do shopping, daí trancou a saída dos ônibus do terminal. E quando a gente estava terminando a passeata, a gente falou, ó, a gente sabe que não funciona mais passeata aqui no Brasil, que não é mais levado a sério. A gente precisa arranjar um outro jeito de conseguir chamar atenção para isso, né? Vamos ocupar? Aí todo mundo, assim, tinha cerca de 40 estudantes no momento. Todo mundo, vamos ocupar. A gente, beleza, já que todo mundo concordou, vamos ocupar qual colégio por primeiro? Aí tinha muita gente do Arnaldo ali. Aí a gente pegou e falou, vamos ocupar o Arnaldo, né? O momento que a gente ocupou, eu me lembro como se fosse ontem, a hora que eu entrei naquela escola e falei, tá ocupada.
foi uma coisa incrível, foi você perceber que você era indivíduo, foi você ver que toda a sociedade olha para o adolescente como alguém que não tem opinião própria, alguém que não faz as coisas por si próprio. E a hora que a gente entrou lá e falou, tá ocupado, a gente ocupou a nossa escola, foi algo muito incrível. Foi você se ver como atuante da sociedade, você se ver como um ser político, você ver que você luta por aquilo que você acredita. A gente ocupou no dia 3 de outubro, no dia 4 de outubro a gente foi ajudar a ocupar mais 2 escolas, que foi o Elzo Schenner, aqui de São José dos Pinhais, que a gente ocupou com 300 estudantes, e o Afonso Pena, que foi ocupado com 150 estudantes. Aí no dia seguinte já tinha 15 colégios ocupados, né, no dia 5. Aí a gente fechou a semana com 19 colégios ocupados. Na segunda-feira a gente chegou a 21 colégios ocupados. E na terça chegou a 27, que foi tipo o máximo que a gente chegou aqui dos 30 colégios estaduais de São José dos Pinhais. A galera que estava mais à frente, eles foram nas outras escolas para conhecer, né? A gente foi aqui, a galera do Helena Collodi teve a oportunidade de ir no Arnaldo Jansen, conhecer lá, ver como é que funcionava. E a nossa ocupação foi bem pacífica, a gente chegou lá e falou para a tia, para ela dar a chave, ela deu a chave, a gente entrou, trancou tudo. E a hora que a gente chegou na escola a gente pensou, nossa, o que a gente vai fazer agora? Eu não pretendia entrar no movimento, sabe? Entrei no movimento quando eu vi que chegou a Polícia Militar, chegou a Guarda Municipal, chegou o Batalhão de Choque e entraram por um outro portão do colégio. Aí quando eles entraram, daí eu bati no portão e falei, agora eu quero entrar, porque eu quero saber o que vai acontecer aí. Eu sei que eu recebi um WhatsApp, eu recebi uma mensagem me dizendo que o colégio estava sendo ocupado pelos estudantes. A minha primeira preocupação foi a saúde e o físico desses estudantes. Afinal de contas, todos nós sabemos como que foi o ano passado, quando os professores eles fizeram a ocupação do prédio da Alep, e como que o governo aqui do Paraná ele recebeu os professores nesse processo. Nesse local onde estamos, há um ano, aconteceu um dos maiores eventos que marcaram definitivamente a história do movimento social e movimento sindical. Aqui nós temos o Palácio do Governo e aqui à minha direita a Assembleia Legislativa. Esta praça aqui ela é denominada Praça Nossa Senhora de Salete, mas ela foi rebatizada por nós de Praça 29 de Abril. A manifestação dos servidores estaduais no dia 29 de abril reuniu mais de 20 mil pessoas na Praça Nossa Senhora de Salete, na frente da Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. Trabalhadores da saúde, professores e outras categorias reivindicavam o direito de acompanhar a sessão plenária da Alep, onde seria votado o projeto de lei 252, que propõe mudanças na Paraná Previdência e retira direitos assegurados à aposentadoria. Os policiais, incluindo o Batalhão de Choque, a Rony e o Batalhão de Fronteira, ocupavam toda a extensão da rua em frente à praça e também dentro da Assembleia. Nunca na história do Paraná um esquema de segurança deste porte tinha sido visto. Aqui virou de fato um verdadeiro caldeirão, em que estávamos cercados pela polícia com um ataque incessante. Foram despejados sobre a gente 1.323 bombas lançadas contra nós por cerca de 2 horas e também o disparo de mais de 2.000 balas de borracha contra a multidão que se manifestava aquele dia. Também foi marcante pela forte presença de estudantes paranaenses estudantes secundaristas apoiando o movimento do funcionalismo público e dos professores. Imagine você, estudante, ver seu professor levando uma bala de borracha na cara porque está lutando pelos seus próprios direitos. Então, a partir do dia 29, rolou uma união entre professores e estudantes e a gente percebeu que isso só fortificou com as ocupações. Dia após dia a gente via que o número dobrava, triplicava. E, cara, foi tipo força. A gente percebeu, caramba, a gente não tá sozinho, não é só a gente que tá enxergando o que tá acontecendo. E daí foi nesse momento que a gente parou e pensou, caramba, a gente tem que lutar sim.
a gente não tá sozinho. Tem um monte de estudante que tá com a gente, tem um monte de gente que tá com a gente. E conforme os números de ocupações foram aumentando, a gente foi ganhando mais força. Em Maringá, no noroeste, são 3 escolas ocupadas. Em Toledo, no oeste, 2 colégios têm os acampamentos com os manifestantes. Estudantes da Universidade Estadual do Oeste do Paraná ocuparam 2 campos. E o número continua crescendo. Já são 820 escolas ocupadas, além de 12 universidades e 3 núcleos de educação. Na página do Movimento Ocupa Paraná na internet, um mapa online mostra a localização de todos os espaços ocupados no estado. De repente já foi para Curitiba, de Curitiba foi para outras cidades do interior do Paraná, de outras cidades foi para outros estados, entende? Então, querendo ou não, esses adolescentes eles conseguiram ali da inocência deles de fazer uma ocupação, fazer com que esse movimento crescesse para o Brasil inteiro. Porque a gente questionava as paradas e queria se manifestar de alguma forma, mas nunca aconteceu algo tão grande. Nunca, eu cheguei num colega meu de colégio e falei, cara, vamos fazer alguma coisa maior. E daí, de repente, todos os estudantes de São José se uniram, gente que jamais pensou em ser amiga, se uniu para uma causa maior. E, de repente, estourou em Curitiba, daí foi Paraná todo, e daí Brasil todo. A quem a escola pertence? Eu acredito que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança que vocês conhecem essa resposta é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento, sobre a legalidade. Se alguém aqui ainda tem dúvida disso, eu os convido a ver o inciso 6º do artigo 16 da Lei 8.069. Se após isso vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, eu convido vocês a participar das nossas ocupações. Tem uma frase que eu li de uma ocupação que estava escrita assim: se você acredita que a juventude está perdida é porque você nunca foi em uma ocupação. A gente está num período em que nós estamos vivendo retrocessos sociais muito fortes. A gente todos os dias tem ataques aos trabalhadores, aos estudantes, e esse período de transição de um governo ilegítimo, a gente percebe bem junto com esses retrocessos. E a gente tem uma instabilidade social muito grande. E o discurso de ódio aparece de uma forma muito grande. Só que ao mesmo tempo que tem esse discurso de ódio, tem uma juventude que não aceita mais isso. Sabe como que os golpistas reagem a essas manifestações? Com a PM desocupando violentamente, com a PM sendo autorizada a torturar, com movimentos que se dizem apartidários agindo como milícia, provocando os estudantes e filmando as provocações para gerar fato de que eles são arruaceiros, enquanto eles estão resistindo pacificamente. O MBL, para quem não conhece, é um movimento Brasil Livre. Ele atua aqui no Paraná e em outros estados também, mas nessas ocupações do Paraná ele está atuando de uma maneira bem forte. MBL, que é um movimento contra as ocupações, contra, enfim, são um bando de pessoas ruins. Quem é MBL? Quem é a Mamãe Falei? São essas pessoas que apoiam os corruptos, que estão tentando que nós saia das escolas, que não ocupe mais nenhum lugar, nenhuma instituição. A gente abre uma via. Vamos tirar a máscara, vamos tirar a máscara. Vai me agredir? Vai me agredir? Puxa a máscara. Puxa a máscara. Bate aqui, ó. Bate aqui, vai. Foi muito assustador. A galera tentando invadir os colégios, tinham os mesmos carros sempre rondando. E eles eram muito bem organizados, porque na primeira noite das bombinhas, a gente percebeu que não daria tempo deles conseguirem ir de um colégio pro outro se fosse só um carro. Então era mais de um, era mais gente. E daí por aí vai. Era bombinha e buzinaço de madrugada, pedra, rojão sendo jogado na quadra, tijolo que eles jogavam também. Os nossos telefones grampeados, a MBL ameaçando a Mariana, você foi ameaçada, né? Ameaçada e por aí vai.
professores também, né? Professor que apoiava no começo da ocupação, chega no meu colégio de madrugada para ir atrás comigo com uma vara para me bater lá no colégio. Como assim? E ameaçar os alunos em grupos de WhatsApp, que era a favor, e ameaça que vai pegar depois lá fora e que vai bater. Teve escola que agrediram o estudante, professor, inclusive, agrediu o estudante. A gente pergunta, porra, desculpa a palavra, a gente estava ano passado, lá no 29 de abril, com vocês, apanhamos todo mundo junto, estávamos na ocupação da Assembleia Legislativa do Paraná. E hoje vocês estão aqui batendo na gente porque a gente está lutando pelo futuro do país. Legal, né? Me entristeceu um pouco que alguns dos professores que estavam no dia 29 de abril não apoiaram a gente nas ocupações, mas o que eu pude perceber é que os professores que estavam mais na linha de frente no 29 de abril, os professores que mais sofreram a repressão, eles estavam do nosso lado aqui também, porque eles entenderam que essa luta não era só nossa, era de todo mundo que está envolvido com a educação e tudo mais. Eles entenderam que não afeta só o estudante, afeta também o profissional da educação. Assim como a gente entendeu também que no dia 29 de abril o que eles estavam reivindicando não atingia só os profissionais da educação, atingia nós estudantes também. As ocupações ganharam força nesta terça-feira com o apoio do Sindicato dos Professores e dos Jornalistas do Paraná. O que o governo do estado fez? Ele instruiu diretores, instruiu membros dos núcleos de educação e da Secretaria de Educação a tentarem ao máximo possível evitar que os estudantes pudessem ocupar as escolas. Colocaram uma série de óbices, uma série de obstáculos para que os estudantes ocupassem e tentaram dizer que eles não entendiam o que era uma medida provisória, não entendiam o que era uma PEC, não entendiam se podiam ou não ocupar porque não eram maiores de idade do ponto de vista do direito civil. Nós também abríamos espaço nas redes sociais, na página que nós temos nas redes sociais para divulgar várias manifestações, assim por diante, para passar a versão deles, né? A versão desses estudantes para se contrapor à versão oficial, a versão da grande mídia, principalmente aqui do Estado, que caracterizava esses movimentos como movimentos que queriam apenas a baderna e queriam apenas desorganizar o estudo aqui no Estado, né? E que também afirmavam que esses estudantes não sabiam pelo que estavam lutando. Então o governo federal utilizou do aparato estatal para colocar suas ideias perante a opinião pública, com esses anúncios publicitários, com ampla divulgação na imprensa. E quando nós vemos o lado dos estudantes, que são estudantes de escolas públicas, normalmente, portanto, no Brasil, pessoas, e aqui no Paraná, pessoas que não têm tanto recursos econômicos, como que eles podem, frente a esse poder do Estado, do governo federal, disputar a palavra pública na sociedade? Eles não vão ter a oportunidade de pagar uma revista para convencê-la das suas ideias e fazer um anúncio publicitário. Eles não têm como pagar jantares para deputados federais para convencer das ideias deles contrárias à PEC. Então, no Brasil, nós temos uma grave desigualdade na distribuição das formas de utilizar a palavra em público. Por esse motivo, a gente rodou as escolas, foi em muitas escolas, primeiro para esclarecer o direito deles de ocuparem as escolas. Por que ocupar uma escola pública? Ai, gente, mas precisa ocupar? Por que não se manifesta sem atrapalhar? Para que serve uma manifestação que não atrapalha? Sabe como que manifesta sem atrapalhar? Você fica postando essas coisas aí no Facebook, não ocupa nada. Para que serve uma ocupação que não atrapalha? Eles não têm outra forma de negociar? Não tem. Porque eles têm contra eles os meios de comunicação, os meios de produção e os meios de repressão. Quando os alunos ocupam, eles ocupam para protestar. Então, se por um lado a gente pode até dizer, e o Estado do Paraná assim diz, que existe um conflito possessório, esse conflito possessório, na verdade, é um instrumento para um conflito social maior. Nós estamos diante de um conflito social que diz respeito ao exercício do direito ao protesto. Nem precisamos falar de direito à resistência, né, de uma desobediência civil, que também deveriam ser contemplados pelo direito, mas simplesmente o exercício de um protesto, de uma maneira simbólica, ocupando um espaço público como forma de dar visibilidade a uma demanda legítima. De acordo com denúncia da União Nacional dos Estudantes e da Frente Brasil Popular, o Ministério da Educação emitiu circular ontem aos dirigentes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica com a orientação de identificar estudantes que fazem parte das ocupações.
Para a UNE, a prática é uma afronta à liberdade de manifestação. Nessa série de ataques que estão colocados para a educação, esse movimento ele surge como um pontapé inicial por uma necessidade que está colocada dos trabalhadores da educação de uma forma geral também estarem se somando nessa luta por uma educação de qualidade. Nós somos um movimento apartidário. Nós somos um movimento dos estudantes pelos estudantes. E o movimento também dizia que não era um movimento assim partidário, não assumia a bandeira de nenhum partido, porém era um movimento fortemente político, de um caráter político muito forte, com uma pauta muito bem definida. Você acha importante a organização? Total. Achei a organização, ainda mais como nós tivemos, que é uma organização horizontal, nós não precisamos de líder nenhum, nós não tivemos alguém que sempre estava na frente, sabe? Ou era todo mundo ou não era ninguém. Acho muito importante essa horizontalidade do movimento que está acontecendo agora, mas também acho muito importante que todas as entidades ajudem no movimento, sem tomar frente, mas que apoiem os estudantes, estejam todos juntos, unidos. Tudo que a gente fazia era por assembleia. E você vê que no dia a dia não tem isso, de você discutir com todo mundo que vai ser decidido. Lá não, lá era a gente pela gente, a gente discutindo e a gente vendo o que a gente queria. E foi aí que a gente começou a colocar em discussão também o projeto da escola sem partido. Uma escola sem partido é uma escola sem senso crítico, é uma escola racista, é uma escola homofóbica. A escola sem partido é falar para nós estudantes, é falar para os jovens, é falar para a sociedade que querem formar um exército de não pensantes, um exército que ouve e abaixa a cabeça. E nós não somos isso. No primeiro ano, a gente trabalhou os clássicos da sociologia, como Durkheim, Weber e Marx. Quando a gente chegou no Marx, eu tive a ideia, junto com os alunos, a fazer uma paródia como uma forma de metodologia de ensino, né? A partir do momento que eu coloquei na minha página, num domingo à noite, na segunda-feira à tarde, essa paródia estava em todas as páginas de direita, né? O que acarretou foi que eu fiquei um período afastada da escola, né? E foi quando teve as manifestações dos alunos dentro da escola pedindo o meu retorno, e eles fizeram uma hashtag Volta Gabi no Facebook, que foi ganhando visibilidade nacional. Por que esse tema ganhou tanta visibilidade? Porque está totalmente relacionado com esse projeto de lei, que é a lei da mordaça, né? Que vem aí para amordaçar os alunos e os professores. O primeiro protesto que a gente fez no colégio foi pelo Volta Gabi, quando a gente descobriu que ela poderia ser sair do cargo dela ou não poder continuar dando aula. E foi a primeira vez que nós nos manifestamos, então isso foi o passo mais importante para que o nosso colégio fosse ocupado e que para a gente descobrisse a nossa força. Os estudantes se organizam dentro das escolas e também na internet. Eles se comunicam pelas redes sociais e o site do movimento faz a contagem online das escolas ocupadas. A minha mãe era uma pessoa que foi realmente o meu apoio, o meu pilar nessa ocupação, porque a pressão, as pessoas não imaginam a pressão que é. Você ser ameaçado, você isso, você aquilo. Mas tinha muitos professores, muitos pessoas da comunidade da escola que foram levar alimento, que foram nos ajudar, e essas pessoas davam força pra gente. Tanto que eu falei que tinha muita gente que tinha mais família lá dentro do que na própria casa. Acho que o diretor tem que ser aquele que cuida dos alunos, que cuida dos trabalhadores. Além de ser professor, eu gosto da cozinha, gosto de fazer pratos para os alunos. Ontem fiz a janta para os alunos do noturno, polenta com galinha. Então, e eu me sinto realizado de me dedicar aos alunos, dedicar o meu tempo, além do tempo que eu ganho para ser diretor e para ser professor. Porque a educação não se faz somente no quadrado da sala de aula, ela se faz em todos os espaços da escola. A gente estava limpando, a gente estava arrumando, tudo que a gente pôde arrumar, arrumamos. Fizemos uma assembleia, conversamos todo mundo, tal, vai fazer isso, tal, vai fazer aquilo, portas, até chaves de luz colocamos, algumas lâmpadas que a gente conseguiu com doação colocamos, pintura do colégio, o que a gente pôde pintar com tintas de doações a gente conseguiu fazer, e assim foi aos poucos com a ajuda da comunidade, não do governo. O governo que deveria ajudar a gente com verbas não ajudou.
Quem ajudou foi a própria comunidade que viu que a gente estava lutando por uma casa ideal. A gente encontrou ocupações extremamente organizadas, ocupações que deixaram as escolas melhores do que estavam antes das ocupações, e encontrou pessoas com um grande senso de justiça, com um grande senso da necessidade de retomar a política nas suas próprias mãos e de se portarem como sujeitos da transformação que desejavam. Conseguimos mobilizar as pessoas para conseguir bater de frente e não aceitar tudo que o governo impõe para a gente. Democracia é a possibilidade, como os estudantes estão fazendo, de interpelar o Estado para que atenda às necessidades de financiamento e de estruturação adequada das políticas públicas, e esse processo é muito positivo. A Justiça negou o pedido de reintegração de posse feito pelo governo do tucano Beto Richa, por entender que o movimento dos estudantes é legítimo e pacífico. Os colégios do Paraná e do Brasil estão pela educação. Nós não estamos lá para fazer baderna, nós não estamos lá de brincadeira. Nós estamos lá por um ideal. Nós estamos lá porque a gente acredita no futuro do nosso país. Esse país é nosso. Vai ser dos meus filhos, vai ser dos filhos dos meus filhos, e eu me preocupo com esse país. Muitas pessoas julgaram pelo fato de, eu estou no 3º ano, eu não preciso mais disso. Mas eles não pensam nos filhos deles, nos filhos dos filhos deles, entende? E eu acho que é importante você pensar no próximo, não só em si mesmo. Eu estou no 3º ano, estou terminando o ensino médio agora. Mas pensando nas minhas irmãs, nos meus filhos, que mais pra frente viram com esse ensino médio precário, que mais precário do que agora. Não tem mais nada mais nobre do que você colocar a sua própria condição de luta em favor do outro, sem qualquer benefício pessoal. A reforma do ensino médio não vai me prejudicar. Já vou terminar o ano que vem o ensino médio. Tá, mas e o resto? Eu não estou pensando só em mim. Por isso que a gente optou por ocupar as escolas hoje. Justamente para lutar pela educação do futuro muito próximo, inclusive. E não somente pela educação, porque a gente também ocupou pela PEC. E a PEC, ela interfere em todo o meio público do país. É motivo de muito orgulho, né, ver meninos e meninas tão jovens abraçando a causa da educação e lutando pelas futuras gerações, porque vários deles, inclusive, já estão se formando. Nós temos que ter consciência e conscientizar as próximas gerações de que a gente não pode esperar nada do Estado, a gente não pode esperar que eles resolvam as coisas por nós. É nós por nós e sempre vai ter que ser assim. E eu acho que sem essa força popular, as coisas vão continuar sendo como são, impostas e nós aceitando. E não deve acontecer desse jeito. Nós temos que mudar e reinventar esse jogo para o nosso favor, para o favor da população realmente, daqueles que precisam, daqueles que necessitam das coisas. No nosso colégio, a gente realizou um trabalho bem legal, que foi o conserto de uma fossa. A diretora estava há 10 meses para consertar a fossa, pediu 15 mil reais para consertar a fossa. Ela chegou a falar que a fossa não tinha sido consertada porque os alunos estavam ocupando a escola. Acabou que a gente mesmo, por conta própria, os estudantes, consertou a fossa. Por quanto? Menos de 300 reais. Autonomia e autogestão, é nós por nós, defendendo a educação. Eu acredito que pós-ocupação, os alunos eles estão sentindo uma represária muito grande ainda. Tanto pela mídia, que a nossa mídia, infelizmente, é uma mídia golpista, antidemocrática, né? E tanto por vários setores das sociedades que têm a informação desses meios de comunicação. Muitos casos de pais sendo contra a ocupação e a gente tentando explicar para eles o porquê da ocupação e muitos não dão ouvidos para a gente. Eles só querem saber o fato de meu filho tá sem aula e quando que vocês vão acabar com isso. Eles não se preocupam o porquê que você tá ali. Eles só querem acreditar no que eles veem sentado na televisão, sentado assistindo televisão. E em tudo que eles falam, eles acreditam e começam a repressão para cima dos estudantes. E acredita na mídia, vê na televisão alguma coisa assim e acha que é verídico, não procura aprofundar seus conhecimentos, ver se aquilo é verdade ou não. E isso, infelizmente, acarreta nas desocupações, porque a gente tem acaba muitas pessoas desistindo por repressão familiar. E uma coisa que eu sempre dizia, quando a gente estava ocupado, era: pais, desliguem a televisão e vão até uma ocupação. Porque muitas coisas que o Emanuel falou, viam na TV e reproduzia esse discurso
segundo a mídia. Acreditar na mídia, na televisão, o que é uma coisa que realmente não tem dois lados. A mídia só tem um lado. Ele não é neutro. Ele sempre vai pender para um lado, o lado que tem mais dinheiro. Há uma tentativa de desqualificação das posições políticas desses estudantes ao dizer que eles estão sendo manipulados, que eles não sabem o que é PEC, que eles não sabem o que é MP. Isso tem sido bastante comum por aqueles que discordam e querem fazer um outro uso político das manifestações estudantis. É um insulto a nós que estamos lá, nos dedicando, procurando motivação todos os dias, a sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes, é um insulto aos professores. Os estudantes eles estão fazendo um movimento totalmente independente, sem manipulação nenhuma de alguém por fora, e que dá certo. E que mostrou lá em São Paulo que deu certo, no Chile deu certo, e aqui no Paraná e no Brasil, que agora é uma pauta federal, né, vai dar certo se a gente continuar dessa maneira. Os personagens principais são os estudantes, não são professores, não são funcionários, não são qualquer outro personagem que venha participar, são coadjuvantes. Quem grita, quem faz os gritos de protesto, quem faz os gritos de ordem, quem controla essa ocupação são eles. Então, os nossos estudantes têm muita clareza do porquê é que temos que dizer não à reforma do ensino médio e porquê é que temos que dizer não à PEC 55, hoje, né, em votação, e que significará o congelamento dos investimentos nas áreas dos direitos sociais por 20 anos no país. A PEC 241 é outra afronta, gente. É inconstitucional, ela é uma afronta à Constituição Cidadã de 88. Nela a gente tem a Seguridade Social. A PEC 241 acaba com isso. Se hoje, sem esse corte de gastos, a saúde já está dessa forma, imagina com a PEC sendo aprovada. A PEC não vai afetar simplesmente só a educação ou os professores e servidores públicos, mas engloba sim a comunidade inteira, o país inteiro, todos os cidadãos. Autonomia, autogestão, é mais por nós. Democracia, poder popular, deixa passar a revolta popular. Sem correr! Quem está falando agora é a promotora da infância. Aí é ato infracional, por quê? Porque tem uma ordem judicial para desocupação. Nós estamos num Brasil onde ainda existe, gente, Estado de Direito. Ainda existe polícia militar que reprime. Sim, porque a mesma polícia militar que vai atrás do ladrão que entra numa casa e que muitas vezes morre por algo. Gente, pelo amor de Deus! Nós só estamos aqui para assistir e a Polícia Militar para garantir, sobretudo, a segurança. O Lucas sofreu agressão, o policial pegou ele pelo pescoço, assim, tentando tirar ele da cadeira. Eu carreguei a Maiara do shopping até o Silveira da Moto porque ela levou spray de pimenta no rosto, ficou bem mal. A gente saiu do colégio, né, com a reintegração de posse. Quando a gente voltou lá, nossas coisas estavam todas jogadas lá na rua. Os moradores de ruas pegaram nossas coisas e levaram embora, muitas coisas. O colégio recolheu as nossas doações, né, que eram nossos alimentos, e falou que era tudo do colégio, não queriam devolver pra gente. Mas, em nenhum momento, você desocupar diminui a força que esse movimento ganhou. Com certeza, hoje, mesmo que tenha se desencadeado um processo de desocupação de escolas, ele foi responsável, em uma boa medida, pelo movimento que veio a seguir, de ocupação de quase 200 universidades, campos, né, de universidades e de institutos federais. É um processo de nacionalização mesmo das lutas. E esse processo acabou se dando aqui na Universidade Federal do Paraná. Inclusive porque o Sérgio Moro, né, o símbolo máximo da Operação Lava Jato, ele dá aula aqui. Então foi bastante difícil de manter essa ocupação, mas obteve
uma resposta muito concreta, tanto por parte da reitoria, quanto dos estudantes, quanto da sociedade de fato. A gente tentou continuar com as ocupações aqui no Paraná porque o movimento estava se nacionalizando. E assim a gente falou, não, vamos ficar aqui, vamos estabelecer um tempo, porque a gente tem que ficar aqui para o movimento crescer, porque o movimento não é só do Paraná, é do Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro vai ser afetado com essa medida provisória e a PEC, não é só o Paraná. A resistência às reintegrações de posse mostrou isso com clareza, que o estudante não está brincando, que a gente não tem medo do governo, nem de repressão, nem de nada, e que a gente vai continuar lutando sim. Então eu acho que em termos nacionais isso mostrou que o movimento não está aqui para brincar. Eu acho que a partir dessas ocupações nós conseguimos ter consciência de que nós temos poder e conseguimos lutar, bater de frente com o governo, com o sistema. O Estado, querendo ou não, ele vai ver a gente de uma forma diferente e vai ter uma visão totalmente diferente dos nossos direitos. Isso ocorrer no Paraná e em Curitiba não deixa de ser importante e simbólico para afirmar também uma outra forma de ver um projeto diferente de sociedade, de Estado, né? Um Estado que não seja refém simplesmente do mercado, né? E de uma economia feita para negar direitos e não afirmar direitos humanos e direitos fundamentais. Depois desse processo de ocupação, eu acho que os jovens têm muito ainda a aprender, mas já começaram, isso já é um grande passo. O movimento, claro, eu acredito que em nenhum momento ele perdeu o foco. Entendeu? Em nenhum momento o movimento perdeu foco, até porque depois de várias semanas, teve colégio que já faz um mês que foi desocupado, mas a gente continua ainda na luta, porque eu pelo menos acredito que a maior aula de democracia que eu tive foi na rua. Durante a ocupação, a gente aprendeu muito mais de política e cidadania do que a gente aprendeu em todo esse tempo que a gente passou dentro da sala de aula. Era tipo uma sociedade, cada um tinha um cargo, uma função e todo mundo fazia, obedecia, na maioria das vezes. Aquilo mostrou um pouco de cidadania, o que a gente não tem, a gente não aprende muito bem. E ali, dentro daquele contexto, todo mundo meio que criou uma família. Não só com o pessoal que estava dentro de ocupações, mas de outras escolas também. Depois da ocupação, pessoas que a gente não olhava na cara quando a gente passava por essas pessoas na escola, hoje nós somos amigos, a gente conviveu um tempo junto e a gente descobriu coisas uns dos outros que são muito semelhantes às nossas vidas cotidianas, entendeu? A gente se tornou mais amigo, mais do que amigos, né? Eu vivi coisas dentro da ocupação que a gente não veria na sociedade normal. Conheci pessoas que eu passava e não conversava, não dialogava, conheci ideias novas, ideias para o colégio, fazer palestras e tudo mais, algumas coisas que poderiam ajudar muito na comunidade. E depois da ocupação, eu acho que eu sou uma pessoa mais crítica. Em tudo que eu vou fazer, eu já meio me policio para ver se é o correto, porque não adianta eu querer passar para os outros, façam isso se eu não faço. Então eu tenho que ser o exemplo para poder dar o exemplo. Eu acho que é isso. Elas nos ensinaram como que pode ser feita a luta social nesse Brasil extremamente desigual. Na teoria, a gente fala de direitos, né? Os direitos e os deveres da juventude, a gente fala de direitos humanos. Só que a ocupação trouxe para os alunos a praxis. Eles aprenderam na prática. O que é que eles estão nos dizendo nas ocupações? O ensino médio não é meramente um curso preparatório para o ensino superior ou para o mercado de trabalho. O ensino médio é o lugar em que nós queremos debater as grandes questões do nosso tempo. Eles conseguiram conciliar um projeto pedagógico maravilhoso, que é de manter aquelas estruturas das disciplinas convencionais, porque eles pediram aulões de química, de filosofia, de história, mas ao mesmo tempo trouxeram, paralelamente a esses temas, as temáticas que lhes dizem respeito e quiseram discuti-las em outros formatos que não da sala de aula. Nós temos que aprender com a pedagogia das ocupações. Eu acredito que o Ministério da Educação precisa estudar de novo o que é educação. Porque eles não estão sabendo colocar uma educação de qualidade, eles ignoram a voz estudantil, o MEC é chamado para debate, o MEC é chamado a participar, a escutar a voz estudantil e ele ignora. Se a gente fosse um movimento tão pequeno, se fosse algo da minoria dos estudantes, algo que não atrapalha, por que eles tiveram que mudar a data do Enem? Por que teve que ser alugado novos locais para a eleição? A gente não atrapalha, mas eles fizeram questão de colocar estudante contra estudante.
Eles marcaram a história, eles marcaram a vida dele, eles vão marcar gerações. E além de marcar gerações, eu tenho certeza que vai vir muita transformação social dessa juventude. Porque é uma juventude que não só ocupou a escola, ela continua se organizando e ela continua construindo. Eles perceberam na ocupação que eles têm um papel de transformação, sim. Que eles têm um papel que vai muito além da ocupação. E eles vão cumprir esse papel ocupando ruas, praças e não aceitando esses retrocessos. Porque a gente não pode aceitar esses retrocessos. Daqui a 15, 20 anos, o que vocês vão achar de tudo isso? Ou mais tempo? E aí? Bora? E aí? Diga. Puta que pariu. Eu falei certinho. Eu acho que o que os estudantes esperam é que, tipo, a gente tenha conseguido plantar algo que vá mudar o Brasil do futuro, sabe? Tipo, que a gente consiga mudar algumas coisas. Que a semente cresça. Que a semente cresça, exatamente. Que a semente que a gente plantou germine e forme algo bom. Tentar mostrar que a gente tentou fazer alguma diferença. É o orgulho, né? E principalmente... Ter orgulho, né? Que no futuro pensar, pelo menos eu lutei, né? E eu acho que principalmente... Fiquei parado. Acho que principalmente mostrar para a sociedade que o jovem tem sim condição de pensar em política e falar sobre política, porque isso é uma coisa que as pessoas não imaginam e que a gente mostrou para a sociedade que sim, a gente está dentro da política e o jovem tem total consciência e condição de falar sobre política. Eu tenho 13 anos, né? Sou uma das mais novas das ocupações. Mas assim, pra mim a ocupação significou muito, porque abriu minha mente política, minha cabeça... Sempre tive uma cabeça aberta, né? Porque meus pais sempre tiveram muito envolvidos com política. Mas assim, abriu mais. Eu conheci pessoas novas, pessoas com qual eu me identifiquei do colégio. Porque eu sempre era excluidona do colégio, que começava a falar de política na sala e todo mundo começava a fingir ronco. Era bem chato. Daí eu conheci pessoas que eram que nem eu, né? Comecei a me identificar. Experiência de vida, porque a gente também... A gente que se cuidava da gente na ocupação, né? Tipo, não tinha gente pra estar cozinhando pra gente, lavando a escola. Então a gente aprende a viver em conjunto com outras pessoas. Foi uma coisa muito legal, assim. E também aprende a lutar pelos nossos direitos, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Uma coisa que também pegou muito no Paraná, que eu posso dizer assim, representa as ocupações, é uma palavra, na verdade. Que também começou pelo Arnaldo Jansen, e daí a gente foi passando de ocupação em ocupação. E a galera foi espalhando, a galera ia visitar outras ocupações e foi espalhando, tanto que saiu em mídias internacionais, assim, a palavra que representa, a palavra que puxa os estudantes, que é a palavra firme. Assim, normalmente, uma pessoa, que aconteceu muito aqui no Arnaldo Jansen, a gente ficou mais de um mês ocupado. Uma pessoa tá muito cansada, ela gritava firme, daí todo mundo firme, tipo, saía gritos de tudo quanto é lugar, sabe? Quando uma pessoa grita firme, todo mundo tem que gritar firme. Firme! 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 Quem são vocês? Sou estudante! Não escutei! Sou estudante! Mais uma vez! Sou estudante! Sou estudante! Eu sou! Eu quero estudar! Mas com a reforma não vai dar, vamos à luta! Sou estudante! Eu sou! Eu quero estudar! Mas com a reforma não vai dar, vamos à luta! Os estudantes são lindos, os estudantes estão vindo, ainda mais belos que antes. Os estudantes dão flores, que animam os professores e fazem parar os passantes.
Dezenas, centenas, milhares espalham com seus celulares os beijos que dão em seus pares. O que aos soldados parece irritante. Os estudantes são fortes, não temem o carro da morte. E os gritos dos comandantes sabem que são viajantes e vão enfrentando o destino, que é como eles, menino, e muda a todo instante. Sabem que são estudantes e desperta a vida aos desejos mais puros e inquietantes. Sabem que em seus restaurantes merenda não cai do espaço. Sabem que régua e compasso são braços dados